Olha aí, o presidente veio a Rondônia e afirma que jamais tornará a regulação da mídia. E o ex-presidente Lula troca farpas e aí vamos lá. Joga o vídeo 2, o vídeo 2. O vídeo 2 do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vídeo 2. Minha parte, jamais vocês vão ouvir eu falar que vou mandar para o Congresso uma proposta para regular ou democratizar a mídia. Jamais. Por mais que eu sofra com a mídia de maneira geral, que é comum isso acontecer, jamais eu vou retaliar. Jamais vamos falar que devemos, por exemplo, rever a mini-reforma trabalhista do governo Temer. Afinal de contas, nenhum direito foi suprimido porque estão lá no artigo 7º da nossa Constituição. Jamais vocês vão falar que eu vou recolher armas de quem quer que seja, né? Quem quer que seja, cidadão de bem. Agora já coloque a resposta do presidente Lula que troca ex-presidente. É porque quem sai, quem fica, vai ser eterno presidente. Coloca aí o vídeo 3. O presidente não se rende como o Bolsonaro, ele se rendeu. Ou seja, ele entregou a Câmara dos Deputados para cuidar do Brasil. Porque enquanto a Câmara cuida do Brasil, faz orçamento secreto, distribui verba para quem quiser em época de campanha eleitoral, o Bolsonaro fica sentado na biblioteca do Palácio da Alvorada contando mentira através do fake news. Olha, tá aí. Agora, Vanderlei, eu quero que você comente as duas falas da regulamentação. Isso foi aqui em Porto Velho e o presidente já deu, ex-presidente Lula já trocaram farpas. Olha, com relação ao Bolsonaro, eu vou lembrar uma pessoa lendária em Rondônia. Nosso ex-deputado Lindomar Garçom fez aluno. Porque eu prestei atenção em todas as andanças do Bolsonaro ali pelo CPA, tinha ali duas figuras querendo aparecer na foto. Acho que o Lindomar Garçom fez discípulo. Fez alunos. Né? Fez aluno em Rondônia. E com relação à fala do Bolsonaro, fica difícil você entender o que ele quer. Por quê? Hoje se comenta no país que a maior rede de fake news pertence ao filho dele. Se você for analisar a todos os sites ligados a Carlos Bolsonaro, é uma fábrica de fake news. Então, ele está falando para o seu eleitorado dizer o seguinte: olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Entendeu? E é mais ou menos assim. Então, eu vejo desta forma. E com relação ao presidente Lula comentar que ele se vendeu ao Centrão, olha, hoje nós temos que reconhecer que o país hoje, quem manda é Barros, é Lira e Ciro Nogueira. O Bolsonaro apenas obedece. Isso é notório, porque ele fala uma coisa de manhã, o Ciro Nogueira ou o Lira ou o Barros diz, olha, cancela que não é isso não. Então ele obedece e disse, olha, foi um equívoco, ou ele inventa outra história, cria outro meio de factoide para manter o seu gado ativo, né? Porque é isso que ele faz, e faz muito bem, através da sua rede de fake news, e o Lula está correto. Ele realmente sentou no colo do Centrão. Você concorda? Essa polarização, ela é boa, Alexandre, pô? Claro que não é bom, porque o Brasil deixa de ser tratado como nação e vira uma lavagem de roupa suja, né? Primeiro, o PT tem que entender que eles perderam a eleição em 2018. Não entenderam ainda. Desde 1º de janeiro de 2019, Bolsonaro assumiu, com os erros e acertos, está aí, né? E me chama a atenção, eu até pensei que era um programa de humor quando você colocou o vídeo do Lula. Porque o Lula criticando o Centrão, o Lula esqueceu que o mensalão do PT, maior roubalheira que foi, dos cargos distribuídos pela Petrobras, quanta gente devolveu o dinheiro. O Lula criticar o Centrão, até tem razão sim, o Bolsonaro se rendeu ao Centrão. Mas o Lula criticar, o PT criticar Centrão e venda de Congresso, poxa vida, Zezinho, isso aqui não é programa de humor, é coisa séria. Isso aí. Pastor Sandro, essa polarização, esse é o debate que nós podemos... Nós não temos duas pautas importantes, que é a pandemia, que é o Omicron, e também a combustível, que são pautas mais importantes, e em vez de estar essas duas máquinas aí de mídias sociais, de fake news também. Nós temos que reconhecer que o nosso presidente, ele errou no início do seu mandato.
Todos nós sabemos que quando você chega ao poder, e tive a oportunidade de ser vereador em Porto Velho, o primeiro ato do prefeito, o primeiro ato do presidente tem que ser eleger o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Muitas pessoas aproveitaram da onda Bolsonaro e chegaram ao poder, deputados federais, que não conheciam o parlamento e nem tampouco estavam preocupados realmente em fazer uma base de sustentação para o Bolsonaro. E ele, um pouco naquela empolgação da conquista de ser presidente da República, ele esqueceu um pouco disso e achou que apenas sendo Bolsonaro ele poderia ter domínio sobre o Congresso. E nós perdemos a oportunidade de eleger no início o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E isso nos trouxe um pesadelo até hoje para o presidente Bolsonaro. O que nós temos que aprender aqui rapidinho, que a política não pode ver mais de passado. E o Bolsonaro tem que aprender isso. Quando teve a enchente aqui em Porto Velho, e o Mauro veio para a reeleição, ele falava, é porque eu governei, teve a enchente e tal. O povo esquece. Nós não podemos mais ficar preocupados com o que passou, se roubou ou não roubou, se fez ou não fez. Quem casa com a viúva, cuida dos filhos. Nós precisamos que o nosso presidente precisa esquecer um pouco o passado e começar a realmente a olhar para o futuro, porque o futuro está aí e nós acreditamos que o Bolsonaro ainda é a melhor opção para o Brasil e para a nossa população. Olha aí. Herbert Lins, esse é o debate que nós temos para 2022, essa disputa, essa troca de farpas. E aí? É isso que nós temos que debater num mundo pós-pandemia? No Brasil, Ô Zezinho, essa bipolarização está sendo muito ruim para o cenário das eleições de 2022 que se desenha. O Bolsonaro, eu acredito que está perdendo força já no estado de Rondônia porque a visita dele flopou. E todo ditador bota uma criança no colo, e mais sem máscara. Isso que é inadmissível. Segundo, o Lula criticar o presidente Jair Bolsonaro, ele não pode criticar, e eu concordo com o Alexandre Porto, porque ele administrou o país com o Centrão. Ele administrou o país com o PMDB, com o PR, que hoje é PL, que voltou a ser o PL de Valdemar Costa Neto. Ele administrou, né, com o Roberto Jefferson, que quando teve seus privilégios, seus acordos contrariados nos Correios, Roberto Jefferson denunciou o mensalão. Mensalão que veio do governo Fernando Henrique, que José Dirceu manteve. Né? O PT, o Alexandre Porto, eu vim de movimento estudantil na Paraíba, em João Pessoa, eu era militante de movimento social, me criei ouvindo meus colegas, eu sendo militante da Juventude Socialista do PDT, e ouvindo o pessoal da Juventude do PT, e o próprio PT, a vida inteira combatendo corrupção e ética, e não se alinhar com as forças oligarcas. A primeira coisa que eu vi foi o PT mantendo o mensalão, que Fernando Henrique mantinha, e se aliando às grandes oligarquias que governavam os estados brasileiros e sempre deu suporte aos governos federais, gente. É a política dos governadores. Esqueceram isso? É só ler um pouquinho os livros de história. Essa história de dizer, os livros mentem, não mentem não, gente. Você vai ler e vai interpretar.